Galera, boa noite para todo mundo que está chegando, está nos acompanhando, tá? Nós somos os ativistas digitais do PSOL e hoje estamos aqui com o Jefferson William, ele que é o mais novo presidente aí do diretório estadual do PSOL lá em Manaus, tá? E a gente vai trocar uma ideia aqui, bater um papo com ele. Eu sou o Drico, aqui de São Paulo, capital, da Zona Sul, e aqui estão os companheiros que gostaria que se apresentassem. Vou abrir aqui o microfone para o Dan. Dan, por favor. Eu sou o Dan, né? Eu sou responsável pelo canal Socialismo e Liberdade, né? E aqui acima a gente tem o Hugo. Hugo, o microfone está com você. Oi, gente, boa noite. Sou o Hugo de Recife, Pernambuco. Vamos dizer, o povo disse que eu era o coração do grupo, né? Mas só porque eu escrevo umas poesias ali, umas poesiazinhas assim, mas assim, eu cuido mais da parte do Twitter, né? Do engajamento do Twitter, né? Das frases do Twitter. E tamo junto. O objetivo é a gente expandir, né? Em todas as redes, TikTok, Instagram, dentre outras, até possivelmente, né? Como o Léo Stoppa falou agora no Space, né? Criar até umas redes, né? Da própria esquerda, vamos dizer assim. É isso aí, gente. Boa noite. Obrigado, Hugo. E estamos aqui, né, com o Tabacô, que é quem está fazendo essa transmissão ao vivo aqui com a gente. Por favor, Jefferson, se apresente aí e fala um pouquinho de você. Domingo agora foi a eleição, né? Basicamente, todos nós sabemos, o pessoal se organiza em tendências, e nós tivemos duas organizações de teses, né? Então, as teses comunicam a perspectiva de atuação e de gestão do PSOL. Nós tínhamos duas teses, PSOL Popular e PSOL Cabano, e foi vencedora a PSOL Popular, né, na qual tinha meu nome como cabeça de chapa na presidência. Essa presidência é inédita por ter um homem LGBT, né, LGBTQIA+, nunca na história do Diretório Municipal de Manaus teve uma liderança LGBTQIA+, e isso trouxe uma grande repercussão na cidade. Foi muito bem noticiado, né, parabenizado por essa questão, sobretudo da representatividade do PSOL. E eu queria também agradecer o convite, né, dos ativistas digitais do PSOL. Acho que o trabalho que vocês estão aí realizando é importantíssimo, né, para a gente poder dialogar com a esquerda, ampliar a esquerda no nosso partido, sobretudo nesse momento de enfrentamento à extrema-direita e a possibilidade de derrocada da democracia que a gente vive dia a dia, né, com absurdos e atrás de absurdos. Então, eu acredito que o trabalho de vocês é fundamental para esse enfrentamento. Muito obrigado, Jefferson. E agora a gente vai fazer uma rodada aqui, né, de perguntas aqui para o Jefferson. Ele que é recém-eleito presidente aí do Diretório de Manaus. E Jefferson, vou fazer a primeira pergunta para você, tá? Vou pegar aqui nas minhas anotações aqui. Só um momento. A primeira pergunta, gente, é a seguinte. Para você, qual a importância de termos uma representatividade de um LGBTQIA+, ao assumir a presidência de um diretório estadual, cargo esse tão importante dentro do PSOL, né? Acho que você já falou um pouco sobre isso. Nesse ponto, né, contextualizando aqui, a gente gostaria de saber de você, Jefferson, que ações pretende para ampliar a participação da comunidade LGBTQIA+, no partido, e quais as bandeiras mais importantes? Ok, então, Drico, é o Diretório Municipal, né, de Manaus. O Diretório Estadual ainda está em disputa. Nós teremos nesse final de semana e no próximo várias eleições dos municípios do Amazonas, e aí a gente vai chegar, né, à decisão quem vai ocupar o diretório estadual. É importante falar que a composição desse diretório municipal, desde o início da composição da tese PSOL Popular, a ideia foi trazer o protagonismo da população LGBTQIA+. Então, nós sabemos que esse segmento é um dos segmentos mais invisibilizado, marginalizado no nosso país, né, e com a ascensão da extrema-direita no poder, nós sofremos na pele o processo
de violência, né? Nós tivemos em Recife a travesti queimada, nós tivemos, temos Brasil afora várias situações de expulsar lésbica e gay de casa, e não são reconhecidos na igreja, na família, na sociedade, né? Então, é esse o cenário da questão da LGBTfobia no país. Então, nós valorizamos essas pessoas. A ideia é que esses segmentos, né, historicamente invisibilizados, que nós possamos elevá-los a esses espaços de poder, tanto institucional do partido, quanto para concorrer ao pleito eleitoral, né, executivo, legislativo, sindicato. Então, a concepção da formação do diretório é essa. Então, nós temos maioria LGBTQIA+, nós temos, e aí dentro desse LGBTQI+, tem pessoas gays, lésbicas e trans, nós temos negros e negras, e nós temos também pessoas com deficiência. São uns companheiros e companheiras nossas valorosos que nós não abrimos mão. A questão indígena, nós ainda estamos trabalhando, né? Nós ainda não conseguimos avançar um pouco nessa pauta, então a gente é um trabalho que a gente está aí pensando. Então, Drico, essa composição, ela valoriza a representatividade, né? Ela entende que essa representatividade étnica, essa representatividade afetivo-sexual, da questão da luta contra o racismo, o anticapacitismo é muito importante. Muito obrigado, Jefferson. Sua fala foi incrível, cara. Superou as minhas expectativas. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a nossa vereadora aqui, a Érica Hilton, que é uma mulher trans. Ela Sim. foi a mais bem votada aqui na nossa capital. E é lindo de ver essa representatividade LGBTQIA+, principalmente pessoas trans, né, assumindo cargos públicos, né, e lutando pela nossa causa. Eu falo pela nossa causa porque eu também sou um LGBTQIA+. Eu sou bissexual, com muito orgulho, né, e estamos juntos nessa força aí, nessa luta, né, para trazer mais visibilidade aí para a nossa comunidade. Eu gostaria eu vou passar aqui então o microfone para o Dan, né, para ele fazer para dar andamento aí na próxima pergunta. Dan, o microfone está com você. Oi, Jeff. Como são as suas expectativas e projetos de gestão para assistir às demandas do pessoal no Diretório de Manaus? Então, Dan, a primeira estratégia nossa, assim, esperar o processo de congresso ser concluído, né? O congresso estadual, porque nós sabemos que em período de congresso os ânimos ficam muito acirrados, né? Tem toda essa disputa eleitoral entre as tendências. Então, acredito que em setembro, próximo mês agora, a primeira questão que nós iremos fazer após a composição do diretório é organizar a casa. Organizar o partido institucionalmente, no sentido das suas comunicações, do setor administrativo, né, verificar a questão jurídica. Então, por exemplo, nós teremos eleições em 22 e nós entendemos que para a gente poder fazer os enfrentamentos devidos, nós devemos ter um jurídico muito bem fortalecido, né? Então, passa por essa organização jurídica, contábil, administrativa e no âmbito da comunicação. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, que é simultâneo, é justamente a gente poder dialogar com as outras tendências, né, em prol da construção de um plano de metas que nós estamos chamando de um plano de lutas. Então, o que é que o pessoal Manaus pensa a médio prazo, digo 3 anos, o que é que ele pensa em termos de prioridade, né? E em várias frentes. É a inserção dos nossos filiados no sindicato, é o fortalecimento no âmbito dos sindicatos, é o fortalecimento no âmbito do pleito, né, do executivo, dos cargos do legislativo. Então, para vocês terem uma ideia, nas eleições de 2020, foi organizado a bancada coletiva, uma bancada de 5 mulheres, né, que disputou a eleição pela vereança em Manaus. O resultado eleitoral, a bancada coletiva foi em Manaus a 5ª mais bem votada. Porém, ela não entrou no parlamento. Por que não entrou? Por falta de quociente eleitoral.
né? Então, é uma das fragilidades ainda do partido, essa organização, essa ampliação das bases, esse impulsionamento, para que as pessoas, para além de poder concorrer, tenham condições reais, né, de serem eleitas. Infelizmente, hoje nós não temos uma figura de esquerda, de fato, no parlamento, seja municipal ou estadual, seja em Manaus, né, ou no Amazonas. Então, nós precisamos impulsionar esses quadros. E o PSOL, com certeza, vai cumprir essa tarefa. Então, Dan, passa por essa questão, né? O diálogo, a articulação das bases, fortalecimento dos núcleos e setoriais, que estão muito enfraquecidos, a gente precisa fazer esse fortalecimento, né? E entender assim, a potencialidade de cada filiado, né? Tem filiado nosso que a estratégia é poder contribuir financeiramente, é uma estratégia, né? Uma forma de colaborar com o partido. Tem outros que estão muito mais vinculados à comunicação, né? Utilizando sua expertise profissional para a comunicação. Tem outros que estão nos diretórios, outros têm um perfil mais de parlamentar, né? Então, investir nessas potencialidades dos nossos filiados. É isso, passa por aí. Obrigado, Jeff. Vou passar agora aqui o microfone para o nosso companheiro Hugo fazer a pergunta dele, galera. E a gente vai acompanhando aqui. O Jeff está trazendo aqui respostas incríveis. Está demonstrando aqui que ele é um cara assim gabaritado para assumir de fato a presidência aí do Diretório de Manaus. Hugo, com você o microfone. Camarada, como são suas expectativas e projetos de gestão ao assistir às demandas do PSOL do Diretório de Manaus? Passa por essa questão que eu respondi anteriormente, né, Hugo? Nós temos alguns núcleos, por exemplo, nós temos um núcleo do bairro chamado Núcleo do Coroado, que eles estão trazendo a proposta de uma candidatura ecossocialista. Então, o partido tem que entrar, tem que fortalecer esse processo do núcleo, seja na questão da formação dos quadros, seja na questão de verificar as potencialidades dos companheiros e companheiras, né? Então, a ideia é que o partido efetivamente possa ter um processo ao decorrer, né, dos meses, não somente no período eleitoral, porque temos experiências nossas que na época eleitoral que as pessoas se reúnem e nós queremos entender o diretório do PSOL Manaus não com essa dinâmica, entendeu? Mas com a dinâmica, sobretudo nos anos que não tem pleito, uma dinâmica muito formativa, muito de inserção nas bases, né, no diálogo com os comunitários, tá entendendo? Então, essa interlocução ela é fundamental. E também não ir numa postura colonizadora, né, ir numa postura hierarquizadora para as comunidades, mas uma postura de diálogo. E esse diálogo, quem tem são os núcleos. Então, os núcleos eles estão presentes nos bairros. Então, a gente vai poder conseguir ampliação a partir das pessoas que vivenciam naquele bairro, naquele território, né? Então, naquele bairro do Coroado, que é um bairro próximo à universidade, ao IMPA, tem muito essa questão da discussão do meio ambiente, né? Então, eles estão formatando uma candidatura ecossocialista para vir aí em 22. Então, estou te dando assim, um elemento, né, assim, de maneira efetiva, como é que a gente pode colaborar. Obrigado, Hugo, pela pergunta. Jeff, obrigado pela resposta, foi muito boa. Inclusive, as ações que você está planejando também são ações incríveis, né? São ações literalmente voltadas aí para a militância do PSOL em Manaus. Agora eu vou passar o microfone aqui para o companheiro Tabacô, para ele fazer a pergunta dele. Jeff, eu vejo que as causas identitárias, elas causam muita... Tabacô. Só estou vendo um T aqui. Desculpa, eu estou sem câmera no momento. As causas identitárias, elas causam muita divisão na esquerda. E eu acredito que a nossa luta
por dignidade e respeito a todos. Então, as causas identitárias assim ficam resolvidas, tanto o feminismo, todos os grupos identitários. Então, a gente pode se obrigando, a gente se exigindo respeito e dignidade para todos, a gente pode se concentrar na luta de classes, na luta entre ricos e pobres. O que você acha disso? Eu penso que nós não devemos apartar, segregar, dividir luta de classe e lutas identitárias, né? Eu acho que essa divisão ela é errônea do ponto de vista de que a classe trabalhadora ela tem gênero, ela tem sexualidade, ela tem etnia, né? Então é nesse ponto de interseção que a gente deve trabalhar. Então nós somos trabalhadores, mas além dessa identidade, porque a classe também é uma identidade, né? Além da questão da classe, nós temos identidade sexual, é gay, é lésbico, é travesti, né? É indígena, é negro, é branco. Tá entendendo? Tabacu. Então, essa questão que a gente deve entender, porque a esquerda, né, e no Brasil não foi diferente, houve uma priorização. Não, primeiro vamos fazer esse processo de luta revolucionária, da questão das classes, depois a gente prioriza ou revê, né, a cultura, a sexualidade, o gênero, e eu entendo que não. A revolução ela deve seguir de forma que a gente dê conta de todos esses processos de opressão. Está entendendo? Por isso que eu não faço a leitura que deve estar separado uma coisa da outra, né? Porque às vezes há um rótulo, identitarismo, né? Então aqui é classismo, então uma perspectiva mais clássica, mais revolucionária, que nem sempre é revolucionária. Eu entendo revolucionário e radical no sentido de raiz das questões, quando a gente entende que esse conceito de classe ele também é perpassado por outros conceitos, né? E que no processo de luta revolucionária não deve haver essa hierarquização, entendeu? Então eu penso que a partir do que a história, né, tem nos demonstrado, por exemplo, as próprias esquerdas, teve um momento nas esquerdas, e inclusive hoje ainda, LGBT, né, mulheres, né, são discriminadas por serem gay, por serem trans, por serem mulheres, né? Então o discurso da questão da violência de gênero na política ele é ainda muito contundente. E eu penso que nós, enquanto partido Socialismo e Liberdade, nós não podemos tolerar esse tipo de prática dentro do partido, né? Nós não podemos cometer os mesmos erros que as esquerdas da década de 80 anteriores cometeram. Então, eu penso nessa junção, aí, nessa articulação, né, de classe, de raça, de gênero, que a gente possa pensar, a partir dessa articulação, de fato, essa alteração do modo de produção, porque o modo de produção ele não é somente uma dimensão econômica, ele com certeza perpassa pela dimensão econômica, mas a dimensão econômica e cultural elas estão ali entrelaçadas, inclusive na nossa própria subjetividade, né? Então, às vezes, a gente se culpabiliza no capitalismo por descansar, né? Então, às vezes, fala da questão do trabalho, mas o ócio ele também é um direito, né? Então, caramba, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou improdutivo, né? Então, percebo como o modo de produção ele está introjetado na nossa subjetividade, né? Nos nossos modos de existência. Então, Tabaco, eu penso que nós devemos fazer uma interlocução desses temas, entendeu? Às vezes esse rótulo, né, identitário, identitarismo, no sentido de minimizar a luta, né? Tenho certeza que não foi nesse sentido que você realizou, mas às vezes a gente escuta muito, né? Eles são os identitários como algo, né, que deve ser secundário, né, menor.
E eu penso que a gente deva fazer uma articulação desse debate, né? Mas Obrigado. a luta por dignidade, respeito, inclusão, já não resolve isso? É uma luta para todos, incluindo mulheres, homossexuais, negros, indígenas. A luta é uma só, é por inclusão, respeito e dignidade. Sim, concordo, é para todos. Só que esse para todos, às vezes, olha, inclusive pelas esquerdas, né? Nossas esquerdas, nossos quadros de formação da década de 80 e 90, esse todos, esse universal, Tabacu, em determinado momento ele priorizou, inclusive dentro do campo das esquerdas, o homem branco de elite heterossexual. Né? Então, quando você traz esse todos, de fato deve ser todos no sentido de valorização de toda essa pluralidade. Né? Então, por isso que a gente entende que as representatividades elas são fundamentais. Né? Então, nas direções partidárias, de fato, incluir negros, incluir LGBTs, incluir indígenas, né? Para que a gente possa ter essa pluralidade respeitada. Né? E concordo sem sombra de dúvidas que a gente deve abarcar essa luta de uma maior pluralidade possível e fugir desses universalismos. Né? Que o universalismo é um universalismo que nos coloca para escanteio, né? É o universalismo da heteronormatividade compulsória, né? De uma perspectiva branca, de uma perspectiva classe A, que não é a perspectiva que o PSOL, né, está construindo esse projeto de sociedade. Então, é uma pauta importantíssima essa que você traz de inclusão e que a gente deva superar os nossos preconceitos internos. Né? A questão, por exemplo, da luta no enfrentamento ao capacitismo, né, que é uma pauta, inclusive, que eu próprio estou lendo, estou me aproximando, né, uma fala recente, uma fala infeliz do ministro da Educação, né, que em processo de segregação das pessoas que têm algum grau de deficiência, né? Então, ouvir esses segmentos, né, aprender com eles e trazê-lo para o pessoal para a gente poder construir de fato esse projeto que dê conta de todos, né, ou da maioria, né, em um processo de inclusão mesmo, de compreensão mútua, de superação da barbárie que nós estamos vivenciando hoje. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado aí, Tabacu, pela pergunta, pelo complemento. Foi incrível a resposta, adorei. E não sei se ainda dá tempo de fazer uma última perguntinha. Dá tempo ainda, Jefferson? Você não tem compromisso? Dá sim. Tá bom. Ligando aqui, mas dá Vou sim. fazer uma última pergunta, porque essa pergunta eu deixei ela reservada para o nosso final, porque eu acho ela importantíssima. Vou pegar ela aqui, tá? Um segundo. A minha última pergunta para o Jefferson é a seguinte. Como o diretório do PSOL Manaus pode contribuir para que se tenha uma redução de LGBTs que ia mais, em especial pessoas trans, nas ruas, né? Para o combate, por exemplo, da prostituição. Como que o diretório está pensando, né, nesse ponto que eu acho fundamental, né, vamos supor, aquele jovem acabou de se assumir para a família expulsou de casa, não tem onde morar, não tem o que comer e acaba caindo no mundo da prostituição. Como que a gestão, né, do Jeff como presidente do diretório vê essa pauta? Drico, eu penso assim, olha, primeiro a questão da prostituição, que eu acho que a gente não pode falar de uma perspectiva assim, moralista, né? Eu penso que a prostituição, né, pode ser uma forma, né, de função na sociedade, mas eu acho que o aspecto que a gente está trazendo aqui é o aspecto das pessoas que foram empurradas para esse caminho único exclusivamente. Né? Acredito que é nessa perspectiva que você traz. Então, por exemplo, dentro da sigla por exemplo, LGBT, né, para tratar aqui os quatro identidades mais consolidadas, né, na sociedade, nós temos aqui desníveis muito grandes. Então, por exemplo, uma lésbica e um gay, geralmente você tem condições
de cursar, né? Eu ouço muito isso na faculdade, não, professor, eu vou me formar, etc., eu vou assumir para minha família, né? Então espera um determinado momento, economicamente mais estável, etc. Para a travesti, não, porque a travesti traz a questão da identidade de gênero, e é muito é muito cedo, é muito, sabe, recente essa questão, é algo que faz parte da identidade dela, né? E dentro dessa sigla nossa, LGBTQIA+, sobretudo os segmentos trans, são os que são obrigados a estarem se expondo na questão da prostituição por uma questão de sobrevivência. Então, a pessoa que assume ser trans, ela não é acolhida na família. A igreja já dá um pé na bunda, né? O Estado não tem políticas públicas. Essa pessoa ela tem que sobreviver de alguma forma. Então, ela vai para a rua para vender, né, o seu corpo, negociar o sexo para poder sobreviver, uma questão de sobrevivência. E aí, nesse sentido, é um trabalho que a gente já faz aqui, né, na militância no Amazonas. Agora eu estou mais em uma postura mais de assessoria a alguns grupos LGBTs, mas já fui linha de frente nesse trabalho, uma experiência que nós tivemos no Fórum Amazonense LGBT, né, que a gente acolhia essas pessoas, que a gente podia dialogar minimamente. Na minha formação dentro do serviço social, eu sou assistente social, então a gente procurava articular com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Saúde, né, que assegurar minimamente as políticas públicas aquelas pessoas, né, porque às vezes a trans ela está com uma dor, mas ela não vai ao UBS por causa da discriminação, do preconceito. E nós conseguimos avançar aqui no Amazonas nessa pauta. Um ano eu já fui funcionário da Secretaria de Estado de Saúde, passei um ano enquanto coordenador da política LGBT no Estado. Nós conseguimos fortalecer a instituição do ambulatório transexualizador, nós conseguimos fortalecer a questão do uso da PrEP, né? Então são elementos fundamentais. E o pessoal ele faz parte dessa luta. Ele faz parte dessa luta, não é de agora, né? Que acho que é uma luta que passa, sobretudo, pelo fortalecimento das políticas públicas. Então, desdenhar do SUS. Não sei se você recorda, antes da pandemia, queriam vender o SUS, privatizar o SUS. Teve até medida provisória, as UBS gerida por OS, etc. E aí veio a pandemia e o SUS, apesar de desfinanciado, da falta de insumo, falta de recursos, né, e de concursos pensados por esse governo para desmantelar mesmo essa política, salvou muitas vidas. Então, quando a gente vai lá e toma a vacina e vive ao SUS, a gente tem que, de fato, tornar esse SUS vivo mais e mais, fortalecer essas políticas públicas que fazem essa interseção com a população LGBT, né? Então, para que essas situações, Eurico, não se multipliquem, não se repitam, passa por essa dimensão, que o partido possa, né, criar mecanismos de soluções e de cobrança para políticas públicas fortes. No âmbito da educação, a gente não quer travestir somente na graduação, nós queremos travestir nas pós-graduações, nós queremos travestis enquanto mestres e doutoras, né? Então, temos que fortalecer a educação, fortalecer a saúde, fortalecer a assistência social, que no governo Temer foi cortado o financiamento pela metade, entendeu? Uma política fundamental, a política de assistência social. Então, perpassa por esse projeto de sociedade que o pessoal quer construir, né? E entendendo que o partido político ele é um instrumento da classe trabalhadora, né? Então, a gente deve fortalecer esse instrumento para que nós possamos ter uma ampliação do Estado, que ele seja, de fato, um Estado maior, e não como está agora, né? Que é Estado mínimo para o social e máximo para o capital, né? É nesse sentido que nós pretendemos contribuir. Jeff, muito obrigado, tá, pela participação aqui no nosso bate-papo aqui dos ativistas digitais do PSOL. Fico extremamente agradecido por você ter me aguardado aí. A gente estava em outro programa mais cedo, né, e a gente acabou que atropelando um pouco, porque o outro convidado, né, acabou passando um pouquinho do horário. Mas fico muito feliz, tá? Você super respondeu aqui as nossas perguntas. Foram perguntas bem direcionadas mesmo para, né, o diretório, né, para sua presidência aí. Fico muito feliz que você tenha
chegado nesse cargo, né, uma pessoa LGBT, uma representatividade muito grande aí dentro do nosso partido, né? Nós que somos da setorial LGBTQIA+, é um orgulho, né, ter um presidente dentro de um diretório, né? E melhor ainda, mostrar que o pessoal está se engajando bem na região norte do país, né? Temos aí o prefeito Edmilson, né, do Belém. Temos você agora, um LGBT incrível aí como presidente do Diretório de Manaus, no Amazonas. Então, cara, tá de parabéns, é um orgulho para nós, né? É uma representatividade, um orgulho muito grande para nós LGBTs que ia mais. E estamos juntos aí. Uma boa sorte para você nessa sua gestão, que eu acredito que vai ser uma das melhores que o pessoal vai ter aqui, tá? Sem demagogia nenhuma. E, cara, parabéns de verdade. Obrigado pela participação aqui. Foi incrível. Obrigado, Drico. Obrigado, Hugo, Dan, Tabacu. Falar que a gente é o início, né? A gestão vai começar aí, a gente vai precisar desses espaços de interlocução para divulgar as nossas ações. Eu acho, mais uma vez, repetir o que eu falei no início, né? O trabalho que vocês estão fazendo eu acho fundamental. Assim que o Drico entrou em contato, eu já parabenizei logo, né? Porque essa questão, gente, da reinvenção da comunicação, da linguagem, é fundamental. Nós comemos muita poeira em 2018 nesse âmbito e isso não pode se repetir. Então, agradecer o espaço mais uma vez. Pode ir. Ô, Jeff. Oi. Precisando de uma galera aí de Manaus, né? Será que depois a gente pode conversar com você no WhatsApp, ver o que dá pra gente... Sim, eu acho que o Júnior já falou com vocês, né? O Júnior é uma pessoa que tem mobilizado muito a comunicação do nosso grupo, entendeu? Então, acho que então tá bom, trazendo ele para o grupo, acho que vai ser bem, bem importante. E é muito ativo. Sim, Jeff. Ele, inclusive, já está participando com a gente no nosso grupo, porque a gente quer ter uma ideia aí do projeto capilarizar, né? Ou seja, a gente expandir a comunicação para todas as regiões do país, principalmente para as regiões mais distantes das capitais, dos interiores mais distantes, até a gente conseguir atingir aí a área rural também, né? E fortalecer a nossa militância, fortalecer a nossa galera aqui no PSOL. E a gente está contribuindo aí com essa comunicação, esse trabalho incrível. Muito obrigado, de coração. Fiquei muito contente com a presença do Hugo aqui, né, do Nordeste. Acho importantíssimo esse vínculo. Obrigado, camarada. Obrigado. Tá certo. Maravilha, gente. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Jeff. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado. Até mais. Até a próxima. Bolsonaro.